Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna... Olá pessoal, estamos de volta. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou usando minha outra camisa indonésia. Gosto muito. Esquentou aqui. A temperatura hoje vai chegar a 24 graus. É um calorão brabo. Nós ontem visitamos eu e a Magdalena, visitamos um castelo medieval aqui perto. São 24 quilômetros de bike. Nós é um encanto. Nós vamos pelas ciclovias, atravessando parques, lagos, canais, etc. Isso é muito bom. Eu gostaria que fosse assim no Brasil, mas infelizmente não é. Não podemos fazer mais nada. Vamos ver como é que as coisas se encaminham. Eu já recebi alguns comentários bem mal educados aí no chat embaixo sobre as minhas opiniões. Incrível, a gente não pode ter opinião, né? Me xingaram até de racista, etc, etc. Comunista, racista, nazista, motorista, alpinista, alquimista, tudo que a esquerda ensandecida, ela tem essas coisas, todos esses adjetivos. Quando eles não têm mais saída, você está fazendo discurso de ódio. Eu já falei sobre meu DNA aqui, eu tenho sangue africano, nigeriano, norte da África e da África Central, já apresentei, mostrei mais um vídeo aí no início, com a minha etnias, que fazem parte da minha herança genética. Eu sou casado com uma mestiça, ela é holandesa, nascida aqui na Holanda, mas a família veio da ilha de Java, na Indonésia. Ela tem 60% de sangue malaio, o resto é europeu. Mas é morena, tem um narizinho achatado, cabelos lindos, maravilhosa. Passei um mês na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Foi fantástico. E o camarada me chama de racista. Eu não vou chamar ele de babaca porque é falta de educação, é um idiota mesmo. Vou ler um trecho aqui para vocês de um ex-agente da KGB, na época da União Soviética. O que ele falou sobre lavagem cerebral. É isso que acontece com essa esquerda ensandecida, enlouquecida e histérica. Vamos lá. Graças à falta de padrões morais, a exposição ante informações verdadeiras já não fará mais diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de acender a verdade. Os fatos não significam nada para ela, mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ela se recusará a acreditar. E somente quando a bota do regime estiver esmagando seu corpo, aí ela irá entender. Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB. Nós temos uma linha do tempo alternativa, ou errada, que foi errada de propósito. Porque em todas as civilizações antigas nós não conseguimos ver nas civilizações antigas uma evolução contínua. Por que tudo piora ao invés de evoluir? Nós estamos vendo essa estátua aí, que eles dizem que a de Ramsés nunca foi. Ninguém sabe quem a construiu. Não existe técnica no momento para reproduzir essa estátua. Ela é tão pesada que o Egito construiu um museu em volta dela, porque ela não poderia ser removida. Não é? Por que tudo piora? A arquitetura decai. E os novos prédios, né, que nós vemos sempre, os templos, são sempre inferiores aos mais antigos. Tudo que é mais antigo é muito mais técnico, muito mais bonito, muito mais bem acabado. Isso em todo o mundo. Né? Qualquer um com 2 neurônios pode perceber, né, que existem buracos, existem lacunas que não fazem sentido na nossa datação
histórica. A história nos ensinou que os humanos existem há centenas de milhares de anos. Mas eles não fizeram mais nada na vida durante esses 100 e poucos mil anos, que agora já estão colocando mais para trás, 300 mil anos? Será que eles não faziam mais nada além de serem caçadores e coletores? Então, diante de todas essas centenas de milhares de anos, né, os primitivos habitantes do nosso planeta não conseguiam fazer mais nada além disso. 300 mil anos sem fazer nada, só caçando e coletando conchinhas, comendo mariscos. Não houve evolução nenhuma. A coisa está errada. Tem muita coisa estranha aí. Pois bem, então nós vimos aí que a nossa humanidade, segundo as últimas pesquisas, recuou mais um pouco, aliás, recuou. Ela já está vivendo nesse planeta há uns 300 mil anos e não fizeram mais nada do que ficar correndo atrás de bichinho, caçando a janta e o almoço todo dia, coletar marisquinho, né, tatuí. Ficaram milhares de anos fazendo isso. Não criaram nenhuma civilização, apenas rodaram por esse planeta durante essas centenas de milhares de anos. Então, de repente, há 8 mil anos antes de Cristo, eles aparecem do nada, começando a criar civilizações, criar agricultura, construção de aldeias, cidades, né? Isso vai nos levar a 10 mil anos do passado. E já vamos encontrar cidades com características urbanas, com ruas, bairros, prédios, sistemas de aquecimento, Mohenjo-Daro, algumas cidades na Índia, na própria Suméria, no Egito, super estabelecidas, com urbanismo, não é? Isso 6 mil antes de Cristo, características arquitetônicas incríveis. Antes disso não existia nada. Não foi construído nada, na dica de nada. Isso sem contar a tecnologia desses catadores-coletores, né, que a ciência acadêmica diz que existiam nessa época. Eles não tinham ferramenta nenhuma, era flechinha de osso, ponta de osso, sílex, que é aquela rocha que eles usam para fazer fogo ou para fazer machados. Não tinham sabedoria, não tinham organização social, nada. E de repente surge, né, do nada, surgem essas civilizações pipocando por todo o mundo. Alguma coisa aconteceu? Né? Então nós vamos ver que essas civilizações estão espalhadas por todo o planeta. Na Ásia, principalmente nessa faixa, no paralelo 33, acima do Equador, paralelo 33, abaixo do Equador. Essa faixa equatorial do que corre todo o nosso planeta, ali estão localizadas a maioria das grandes civilizações. O clima parecia que era mais ameno naquela área, mas isso é assunto para outros vídeos, né? Então nós vamos ver, continuando por aqui, até a metalurgia surge também, do nada. Começa a Idade do Bronze, constroem-se templos incríveis, monumentos absurdos como as pirâmides do Egito e toda aquela arquitetura egípcia primitiva entre aspas, porque os egípcios modernos não conseguiram reproduzir mais, eles só reutilizavam. Os maias foi a mesma coisa, os astecas, os maias e os incas, os maias tardios, né, que chegaram ali, já encontraram tudo pronto, eles só ocuparam os prédios vazios. Essas coisas todas estão fora da caixinha, né? Os arqueólogos simplesmente ignoram. Você vai no museu, o escritinho lá, às vezes, de determinado artefato arqueológico, é ridículo o que eles colocam. Tudo é objeto de culto, cerca de, não passa muito de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, nós vamos voltar lá para Göbekli Tepe, porque aconteceu uma coisa interessante, muito pouca gente tem falado. Como vocês sabem, fica na Turquia, né? Onde hoje é a Turquia. Essas ruínas elas foram descobertas na década de 90, né, quando o fazendeiro esbarrou numa pedra, passando com arado, e depois ele foi cavucar e descobriu que era o topo de uma coluna que pertencia ao que parecia ser um templo megalítico, né, muito antigo. Ele avisou as autoridades, evidente, e aí começaram, foi uma fofoca no mundo inteiro, no mundo arqueológico, eles começaram a pesquisar aquilo ali. Encontraram para mais de 50 sites espalhados pela região, fizeram fotografia de satélite, radar de penetração do solo, pesquisaram tudo, mas, na verdade, eles só desenterraram 6 delas. E nem completaram as escavações.
Eles começaram a fazer testes de carbono 14, não é na rocha, que não dá para fazer teste de carbono 14 na rocha, mas no solo que existe em volta, né, o solo que está comprimido, eles vão fazendo exames. Existem vários outros exames que pode fazer com a rocha para determinar mais ou menos a idade, mas eles chegaram à conclusão que o Göbekli Tepe foi enterrado de propósito, pedrinhas uma em cima da outra colocadas, ajustadas direitinho, por volta de 9.600 anos antes de Cristo. Então nós estamos aí com cerca de 11 mil anos e pouco, mais ou menos. Pode-se determinar a data certa, mas vamos fechar com 12 mil, que é quando acontece o Yonge-Dreer, uma grande catástrofe que acontece no planeta. A maioria das lendas espalhadas pelo mundo falam nessa datação de 12 mil anos. Nós vamos chegar sempre lá, né? Então foi enterrada de propósito. Por quê? Olha a trabalheira para enterrar aquilo. Os caras só dizem, é uma coisa impressionante. Vocês estão vendo as fotos aí. Então, elas enterraram o que já estava pronto. Então, elas são muito mais antigas do que a datação, que chegou lá a 10.600. E isso incomodou a academia, incomodou os governos. E aí começa a teoria da conspiração, uma parte, a outra é real, né? Eu vou falar mais na frente. E vocês estão vendo nas fotografias aí que eles esculpiram calendários, constelações. Por essas constelações se chegou à conclusão que a idade era mais ou menos aí 12 mil anos. Isso deixou arqueólogos tradicionais enlouquecidos. Tanto é que o famoso Pilar 43 foi enterrado até a metade de novo, porque ele abria essa possibilidade das pessoas checarem o alinhamento celeste, checarem a constelação que estava aparecendo ali naquela época, naquela posição, e joga a datação lá para trás. Então, muitos dos pilares estão esculpidos. Como é que eles conseguiam fazer isso com bronze? Na época não deveria ter nem o bronze. Era pedrinha, sílex, segundo os estudos acadêmicos, né? Então, lá inclusive as bolsinhas, as famosas bolsas que eles carregam, que ninguém sabe o que é. Um dia alguém me perguntou, no chat embaixo, eu falei, olha, essa resposta é de $1 trilhão ou mais. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estão espalhadas pelo planeta. Houve um domínio de uma civilização que veio, ninguém sabe de onde, de Advanced Beings, seres avançados, que podem ter vindo do espaço, segundo a maioria das lendas, e aquelas bolsas ninguém sabe. Era um sistema de computação, um sistema de de auxílio de vida para aqueles que os astronautas carregam. Não se sabe. Tábuas Mé. Vamos falar sobre as Tábuas Mé no outro vídeo, que o Sitchin não avançou muito aí. Mas o Noah Kramer, que é um acadêmico, não era ufólogo, nem teoria da conspiração, não participava da teoria da conspiração do astronauta antigo, da Universidade da Pensilvânia, foi o cara mais conhecido no mundo como tradutor dessas tabuletas sumérias. Como eu já disse anteriormente, o Sitchin só copiou o que estava pronto e fez uma releitura. Gosto muito do Sitchin, mas vamos falar a verdade. Diziam que ele era um dos únicos que poderia ler o sumério. Nada, qualquer um de vocês lê. Compra o dicionário, compra os trabalhos do Noah Kramer, se não me engano, tem em português. E tudo começou na Suméria, onde ele fala sobre tudo isso, sobre os aspectos sociais, arquitetônicos, culturais, sexuais, religiosos, tudo está ali. É só quem leu, preparou, fez uma releitura, publicou uns livros de uma maneira muito legal para ler. Não é um trabalho acadêmico, o trabalho do Sitchin é uma delícia de ler. Eu tenho aqui todos eles. Né? Pois bem, trabalheira que dá para fazer um vídeo. Papel pra caramba, eu faço um resumo depois. Vamos lá, para a Turquia. Em Göbekli Tepe foram 72 pilares que foram descobertos nesse período de 29 anos, desde que ele foi descoberto, quase 30 anos agora. Começou em 1995. Eles tinham detetado 20 desses círculos, né? E só conseguiram completamente, não completamente, né? Eles só desenterraram 6. E assim mesmo, 6 círculos foram desenterrados, e assim mesmo não completamente. Então, além disso, eles encontraram ruínas que parecem ser casas ou prédios, mas a escavação ali também não evoluiu, foi paralisada, eles só limparam o local e deixaram como está, né? E aí é que entra a história. Quem quiser ver mais detalhes sobre isso, tem um filme do Graham Hancock,
já comentei sobre ele, todo mundo conhece. Ele tem um filme, um documentário na Netflix sobre Göbekli Tepe, que é impressionante, causa um rebuliço. O nome do documentário é Anciente Apocalipse, é de 2022, está na Netflix, é muito interessante. E aí ele fala no filme sobre a conspiração de interromper as escavações, interromper a pesquisa, reenterrando alguns setores do site para que as pessoas não vejam mesmo. E aí vem o mais interessante dessa história toda, que saiu no jornal Daily News em dezembro de 2021, em Istambul, na Turquia, né? Onde a manchete diz que o Göbekli Tepe será deixada para as futuras gerações. Pois é, saiu lá. Uma loucura. Isso tem acontecido em outros sites no mundo inteiro. Na Indonésia também, o Departamento de Antiguidade, Cultural, etc., não libera licença de escavações em Gunung Padang e nos outros sites arqueológicos. Na Era Submersa, que um autor brasileiro já publicou um livro sobre isso, também, que seria uma das Atlântidas na Indonésia, na Sundaland, também não é permitida a escavação pesquisa submarina, porque vai afetar o ecossistema, blá blá blá, etc. Isso é no mundo inteiro. Quem domina o passado vai projetar o futuro. Domina o presente, né? Quem controla o passado domina o presente e projeta o futuro. Então, no jornal Daily News, né? Ele faz uma reportagem, eu vou colocando aí para vocês a reportagem. Quem quiser expandir as informações, pode ir lá, entrar no site e ver. Estou colocando aí a foto. E ele fala sobre a preservação de monumentos, né, que o Departamento de Antiguidades da Turquia, né, o Ministério da Cultura, etc., eles vão se concentrar na preservação dos monumentos e a instalação de uma infraestrutura turística. Fizeram isso em todo canto, na Indonésia, no Egito. Não existe mais escavação, não existe pesquisa, a não ser bem underground, bem escondida, né, no interesse deles. E é só eles preparam um local, botam uma infraestrutura, banheiros, museuzinho para vender bugiganga, né, asfaltam as ruas, como fizeram em Göbekli Tepe também, fizeram lá em Borobudur. E, enfim, criam toda uma infraestrutura turística e não se mexe mais, fica aquilo ali. E quem pegou o controle desse site arqueológico de Göbekli Tepe foi uma empresa de um dos homens mais ricos do mundo, é o grupo Dogus. É um empresário multimilionário turco. O nome dele é Ferit Şahenk. Mostrando a foto dele aí. Ele é o CEO dessa empresa. O grupo, por incrível que pareça, faz parte do Fórum Econômico Mundial. Bingo! Agenda 2030, etc. Klaus Schwab, né? Então, segundo a Forbes, esse turco é um dos homens mais ricos do mundo. Ele pegou do governo turco uma parceria de 20 anos para explorar esses sites, né? E recebeu dinheiro pra caramba, embora seja milionário. Isso foi anunciado o controle desse site, por incrível que pareça, foi anunciado na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, né? Agenda 2030. Você não terá nada e será feliz, aquela baboseira toda. Isso foi em 2016. E ele fez um discurso lá, o Şahen, ele fez um discurso no Fórum Econômico Mundial falando que colocamos o tesouro turco nas mãos do Fórum Econômico Mundial para que o mundo saiba que Göbekli Tepe é o nosso ponto zero. Blá, blá, blá. Tá vendo aí? Vocês estão vendo? Tá vendo? É bem carioca. Tá vendo aí, meu irmão? Os caras estão em todas. Isso é o controle do passado. Altera o passado, controla o passado, modifica. E aí ele tem todo o controle do presente. Isso está sendo feito em todo lugar do mundo. A esquerda, principalmente, que apaga o passado, altera, né? Cleópatra negra. Eu não tenho nada, como falei, não sou racista. Eu sou neto de uma mulata. Eu sou bisneto de escrava. Aí do Brasil. Já mostrei meu DNA. Quem quiser ver, vai lá ver no vídeo que eu coloco. Que loucura! Eles alteram toda a história, alteram todo o passado, mantêm um controle do presente. As religiões auxiliam, a religião cristã faz isso, porque não pode alterar a história bíblica. A islâmica é a mesma coisa, não pode alterar a história islâmica, e para eles o mundo começou há 5.000 anos atrás, etc. Acabou.
não pode mexer aí. E vamos controlando, e assim é que nós vamos. Eu comentei no vídeo passado que a maioria dos livros que eu tenho é do século XIX, início do século XX, quando havia uma abertura maior, por incrível que pareça. No século XIX vem com o iluminismo, com aquela coisa toda, a religião cai, já não domina os estados, não era mais a Igreja Católica dominando, mas nos países islâmicos é diferente, eles ainda dominam a história, dominam tudo, e não permitem um avanço nessa área, não permite. Está tudo parado. Na Turquia, no Iraque está em guerra, na Jordânia, né? Na Síria. Tem cada site arqueológico na Síria fantástico, maravilhoso. Só o pessoal antigo é que pode visitar. Na Índia temos muita coisa ainda com possibilidade de investigação, mas não existe essa pesquisa profunda ainda não. É tipo, não mexe, deixa como está. Não faz marola. Na China nem comenta, né? Com centenas de pirâmides que tem na China. E na Indonésia veio de perto. Você pode ver aquilo que está para turista. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando de um choque. Alguma coisa tem que acontecer. Senão vamos cair no mesmo ciclo de novo. E a turma que está aí quer dominar completamente. Vendo no Brasil a censura. E você que encheu o meu saco aí no chat, você é um idiota. O Brasil está numa posição como o país que tem a maior carga de impostos do mundo, se não o primeiro ou o segundo lugar. Tem o Congresso mais caro do mundo, tem o maior número de assassinatos do mundo, é um país mais violento do mundo. E agora, camarada? O PT ficou mais de 20 anos no poder. Eu não gosto do Bolsonaro, ele ficou 4 anos, mas não deixaram ele governar, o Congresso não aprovava nada. Agora vocês têm o Supremo Federal, aí, os Supremos Ministros, suas excrescências, dominando o país. Eles só se interessam por século, gênero, né, agenda de gênero, retirar as crianças da mãe. Não fala nada em alimentação, em cultura. A cultura deles é o baticum que apareceu aí, é funk, é pichação de parede. É uma loucura. Você defende isso, você é um perfeito idiota. Eu não sou extrema-direita, não. Não tem nada a ver com extrema-direita. Eu apenas protesto contra a burrice, contra a estupidez e contra a ignorância. Eu moro em Amsterdã. Amsterdã é uma cidade de esquerda, gay.